Mais um torneio confirmado na agenda de João Fonseca e o final do ano promete ser recheado de torneios para o João, para delírio da torcida brasileira que está querendo ver o João Fonseca em quadra até para somar pontos com o objetivo de ser cabeça de chave no Australian Open. E temos uma novidade. João acaba de ser confirmado em mais um torneio. A gente vai passar todos os detalhes no vídeo de hoje, inclusive a agenda atualizada do João na sequência para os meses de setembro e outubro. Além disso, temos que falar sobre o WTA São Paulo com uma grande surpresa. Naná Silva, a nova joia do tênis brasileiro feminino, com apenas 15 anos, conquista sua primeira vitória nível WTA, ganhando de uma top 250. A Naná, que era número 1170 do ranking, e só com essa vitória subiu mais de 400 posições. A gente vai falar sobre o jogo, vamos falar também sobre a agenda para hoje, WTA de São Paulo, recheado de tenistas brasileiras aí, então um torneio muito importante, um WTA 250, a gente vai passar todos os detalhes, jogos, agenda, onde vai passar, horário de cada jogo, vídeo completo aqui no Auge das Quadras. E eu preciso muito pedir a sua inscrição no canal para que a gente continue fazendo esse trabalho que é muito trabalhoso, a gente fazer todas as artes, puxar todas as informações. Então a única coisa que a gente pede em troca é a sua inscrição. E se você estiver vendo no seu celular, tem uma novidade agora. Se você deixar o like, tem uma possibilidade de você deixar um hype também. Hype, que é uma forma do YouTube entregar mais os nossos vídeos. Então, se você gosta do nosso tipo de conteúdo, deixa ali o hype também, que vai nos ajudar demais. E vamos direto aí para a tela do meu computador para a gente falar sobre a agenda do João Fonseca, confirmado em Bruxelas, no ATP 250 de Bruxelas, de 12 a 19 de outubro. Então o João está confirmado, a agenda confirmada, e com isso o João já tem algumas novidades aí na agenda que a gente até sugeriu há um tempo atrás. E veja só, ele vai jogar agora a Davis Cup de 12 a 14 de setembro, estou gravando esse vídeo no dia 9, então logo mais aí tem Brasil contra a Grécia na Copa Davis. Em seguida ele vai para a Laver Cup, que é aquele torneio exibição do Roger Federer e tal, ele vai jogar ali 3 dias. E aí tinha esse ATP Tóquio, o ATP 500 de Tóquio, de 24 a 30 de setembro. Muito provavelmente o João não vai jogar esse torneio e ele vai descansar aí essa semana e treinar, obviamente, não só descansar, para o próximo ATP, que é o ATP Masters 1000 de Xangai, de 1º a 12 de outubro. Então esse torneio no Japão aí de 24 a 30 de setembro, caso ele jogue, ele teria que ir direto pro de Xangai. E muito provavelmente ele não vai jogar porque acabou de ser confirmado a sua inscrição em Bruxelas, na Bélgica, European Open, de 13 a 19 de outubro. Com isso, o João vai jogar o Masters 1000 de Xangai, de 1º a 12 de outubro, e logo em seguida, Bruxelas, na Bélgica, de 13 a 19 de outubro. Com isso, a gente descarta os outros 2 torneios que tem na semana de 13 a 19, que é o Nordic Open, na Suécia, e o Almaty, né, no Cazaquistão. Então esses 2 torneios, obviamente o João não vai jogar porque vai estar em Bruxelas. E a gente tem logo em sequência o ATP de Basel, na Suíça, ATP 500, de 20 a 26 de outubro, que a gente ainda não sabe se o João vai jogar, e o Masters de Paris, de 27 a 2 de novembro. O que eu acho que vai acontecer é o João vai jogar o Bruxelas, aí ele descansa essa semana, né, treina e tudo mais, para jogar Paris de 27 a 2 de novembro. Eu acho que esse é o mais provável. E depois de Paris a gente ainda tem o Viena na Áustria ATP 500, então ainda tem novidades aí, tem coisa para acontecer, mas já tá aí definido que o João vai jogar mais um ATP aí, mais um torneio ATP. E falando em torneios nível profissional, a gente tem que falar dessa menina aqui. Nauane Silva conquistou a sua primeira vitória na carreira, somou 29 pontos no ranking e ela já é top 800 aos 15 anos de idade. Uma partida absurdamente espetacular da Naná, com uma série de winners. Ela sacou a 194 km por hora, ela deu um ace a quase 200 km por hora. Isso é uma marca super expressiva, tem potência nos golpes, mostrou que tem a cabeça muito boa também. Conquistou uma linda vitória contra a Carol Meligeni, uma pena que foi em cima de outra brasileira, mas a Naná está cada vez mais deixando o povo brasileiro orgulhoso e esperançoso da gente ter uma joia no tênis feminino. E eu separei aqui, depois do jogo, a Naná deu uma linda entrevista. Eu separei aqui a entrevista para vocês verem. Quem ainda não conhece a Naná, ela é muito carismática, né? Então a entrevista dela é muito legal, a gente vai colocar aqui na sequência. Muito feliz, aqui em casa, né, onde em São Paulo, onde eu tô com a minha família, desde pequenininha eu jogava nessas quadras, então pra mim tá ganhando
essa primeira rodada aqui no meu primeiro WTA é muito importante, era contra uma brasileira, então a torcida tava meio dividida, mas eu tô muito feliz de estar indo pra segunda rodada e vamos ver o que vai acontecer. Você vibrou muito durante esse jogo, comemorou bastante, sentiu a partida, mesmo depois de um tie-break, você acabou não se sentindo tão bem, né, não desenvolvendo tanto, você conseguiu tirar forças. Isso foi a conversa com seu pai, com seu técnico, ter a sua família aqui perto? Me fala um pouco sobre o significado de ter a primeira vitória no seu primeiro WTA aqui em São Paulo. Eu e meus treinadores conversamos muito sobre isso, porque era um jogo duro, então eu sabia que eu tinha que ficar a todo momento no jogo. Eu acho que a chave, que até meu treinador falou, o Léo, que era ficar no jogo. Mesmo perdendo ou ganhando, ficar. Eu acho que eu consegui fazer muito bem isso hoje. E teve muitas primeiras vezes, né? Até pra assinar a câmera vi que tá toda feliz. Foi a primeira vez, nunca tinha assinado, só via na TV, então pra mim foi diferente. Tá sendo tudo diferente, né? Primeiro WTA, primeira vez ganhando, é tudo primeira vez pra mim. Parabéns, Naná, você merece. Obrigada. Volto com vocês. Tá aí a nossa querida Naná, que na segunda rodada tem um páreo duríssimo contra a Argentina Sierra. O jogo deve ser aí amanhã, né? O jogo vai ser amanhã. A Sierra, que é número 82 da WTA, então aí se ganhar é pra parar tudo. Além da Naná, a gente teve também outra estreia na WTA, que foi da Vitória Barros, né? Infelizmente acabou perdendo para Whitney Oswego, acho que é assim que fala, a norte-americana, ganhando em duplo 6-3, aliás, em 6-3, 6-4, só que a Vitória tinha 4-1 no segundo set, chegou a ter breakpoint para fazer 5-1, mas infelizmente a experiência falou mais alto, né? A americana conquistou a vitória. Inclusive a própria Vitória Barros, na entrevista pós-jogo, uma entrevista bem, assim, forte dela, mostrando muita personalidade, que não estava feliz com a derrota. Eu também separei essa entrevista, vale muito a pena. Isso mostra o espírito competitivo que a Vitória Barros tem, né? E isso eu vejo como uma qualidade, né? Ela poderia falar assim, foi meu primeiro jogo, tá bom, mas não, ela queria vencer, fez uma entrevista forte. Vamos ver o que ela tem, o que ela disse aí após o jogo. Hoje eu acho que vai ser um dia que eu vou guardar para minha carreira toda. Infelizmente, hoje não consegui levar a vitória, mas consegui levar muito aprendizado. Infelizmente, a imaturidade e a inexperiência pesou muito hoje para mim. Ela é uma jogadora super completa, super difícil de jogar, mas para falar a verdade eu perdi para mim mesmo. Pontos ali importantes, eu não me senti tão confiante, eu não fui para cima, pontos que eu tive bastante chance ali, eu dei de graça. Eu acho que de tênis eu tô aqui, eu tô junto delas. Ela é uma top 150, então deu pra ver meu nível, deu pra ver onde que eu tô, e eu tô muito feliz de jogar aqui. Vai ser um momento que eu vou guardar pra minha vida. Jogar aqui nessa quadra com a torcida. Eu queria agradecer muito a torcida que esteve aqui comigo, que me ajudou muito, e queria agradecer a minha mãe, que sempre esteve do meu lado e sempre me ajudou a conquistar meus objetivos. Ela sempre está nos momentos difíceis comigo, e ela me ajuda todo o tempo. Se não fosse por ela, eu não estaria aqui, para falar a verdade. Então eu sou muito grata por tudo, pela oportunidade de jogar aqui, pela experiência. Eu queria agradecer o diretor do torneio por me dar o wildcard. Vai ser uma noite inesquecível, claro que foi uma derrota muito dura para mim, mas seguir trabalhando. Ainda vou jogar dupla amanhã, vou jogar com a Naná, então vai ser uma experiência incrível também jogar mais uma vez nessas quadras. E eu queria principalmente agradecer a minha mãe, a minha equipe e a torcida, e eu vou voltar mais forte. Obrigada, Vicky, parabéns, viu? Obrigada por tua... Tá aí a entrevista da Vitória Barros, que, como ela mesmo disse, né, vai jogar com a Naná. Hoje a gente tem um evento bem especial, que é o jogo de duplas da Vitória e da Naná, as nossas duas joias aí do tênis, que vão enfrentar uma dupla experiente e favorita pro jogo, a Anna Rodgers e a Janif Chen, da Indonésia. 20% de chance, a gente colocou as chances de vitória, agora os cards vocês vão ver a chance de vitória, baseado no que as casas de aposta estão falando e tudo mais. Mas, né, acho que elas não têm nada a perder, elas vão entrar com certeza com toda a força
para conquistar essa grande vitória jogando em casa, jogo por volta das 17 horas, transmissão Sport TV 3. Se você ainda não sabe onde ver o WTA São Paulo, Sport TV 3, né, tem os direitos de transmissão, então todos os jogos vão passar no Sport TV 3. E além desses jogos, a gente tem a Bia, né? Bia Haddad, que é muito favorita hoje contra a Miriana Tona, italiana número 409 do ranking WTA. A Bia, top 30 e 90% de favoritismo, jogo por volta das 19 horas. E além da Bia, a gente tem outras brasileiras também. A Luísa Fulana, que enfrenta a Renata Zarassua do México, bem favorita a mexicana aí, número 84 do ranking, a Luísa, número 578, mais uma ótima experiência, poder jogar um torneio nível WTA em casa, tenho certeza que vai ser ótimo para a carreira da Luísa. Além da Luísa, a Ana Candiotto também, ali na faixa de 500 de ranking, 593, contra a Strakova da Ucrânia, número 303. A Ana tem um pouco mais de chance nesse jogo, mas a ucraniana também é bem favorita. Jogo por volta das 15 horas. E o último jogo aí, a última brasileira que vai entrar em quadra é a medalhista olímpica Laura Pigossi, número 193 do ranking, que vai enfrentar a Elizabeth Mandlik, norte-americana, que tem um ranking abaixo dela, mas ela é leve favorito para o jogo, a norte-americana. Jogo por volta das 15 horas. Então a gente tem Naná e Vitória Barros, a gente tem Laura Pigossi, Ana Candiotto, Luísa Fulana e Bia Haddad. São 5 jogos para você se deliciar nesse WTA 250 de São Paulo. Vamos focar essa semana nesse torneio, a partir da semana que vem, Copa Davis. Então peço a sua inscrição aí no canal, espero que tenham gostado do conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo e até mais.